Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendi Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém muito realista. Meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram, @AndréiaChociai, inclusive vocês já foram lá e fazer uma visita, e também no TikTok, @AndréiaChociai. Você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então se não me visitou, se não me conhece, então já me segue por lá. Hoje é dia 25 de setembro e no nosso 7º episódio vou começar assim, ó, já com uma provocação, assim, tá? Já vou começar com aquela provação que, se eu for pensar bem, é quase que um tiro no pé do meu podcast. E mais pra frente vocês vão entender o porquê. Mas eu preciso trazer isso aqui pra vocês. Não posso ignorar. Porque é uma reflexão que talvez, como foi pro senhor meu marido, você não tenha se dado conta ainda. Que tem esse comportamento, um comportamento de certa forma até recorrente, e que lá no fundinho esconde um medo, um receio, que é o medo de ficar em silêncio com você mesmo. E aí, mais pra frente vocês vão entender por que talvez isso pode ser um tiro no pé do meu podcast, mas eu preciso trazer pra vocês. Só para contextualizar, para vocês entenderem o que é que eu estou falando, né? Eu preciso explicar mais ou menos a rotina do senhor meu marido. Aquela Kenga lá do Instagram que ama usar um neon, que ama ficar na piscina, tomar o sol. Meu Deus, gente, é sério. Vocês não têm noção como por aquela querida ele só não usaria neon pra tudo. Adora se aparecer. O bichinho, ele acorda cedo pra ir dar as aulas, ele é personal. E logo assim, quando ele já tá preparando o café dele, porque ele que faz, eu não como de manhã, então logo cedo ele lá já vai fazer os ovos dele e tudo mais. A primeira coisa que ele faz antes de pegar na panela é ligar um podcast. E aí ele fica ali ouvindo enquanto faz as tarefas rotineiras, enquanto ali ele vai comer, enquanto ele vai tomar um banho, enquanto ele vai fazer o número 2. Aliás, essa, né, especialidade da casa, eu nunca vi. O cara parece um pato. Meu Deus do céu, tudo que come eu falo que ele tem um tubo que liga direto a boca dele já no intestino. E sempre ele tá ali ouvindo o podcast dele. Quando ele vai fazer alguma coisa, tipo assim, lavar uma louça, ou, por exemplo, vai fazer um cardio na bike, na esteira, lá tá ele, videozinho do YouTube, tocando no fundo. Inclusive, já brigamos muito por causa disso, porque, meu Deus, ele escuta os áudios, podcast, vídeo do celular, como se o coitado tivesse algum problema auditivo. É tudo no máximo volume. E ele realmente não percebe ali assim, sabe? Que talvez, quem sabe, ele esteja me atrapalhando. Será que por aí é assim também? Porque já conversei com algumas amigas minhas e todas relataram que lá pelo lado delas, os maridos fazem a mesma coisa. Mas graças a Deus e ao fone de ouvido sem fio, resolvemos esse atrito entre o casal. Então tá lá ele. Se ele vai tomar o solzinho dele lá, a vitamina D diária, o antidepressivo natural, que eu sempre posto ali no meu Instagram, lá tá ele, ou nas redes sociais, ou ele tá escutando alguma coisa. E assim, não é que ele esteja estudando ou algo do tipo, não. As playlists que o bonito escuta vai assim, de avião, que teve um tempo que eu achei que ele ia virar piloto de avião formado pelo YouTube, porque só ouvia sobre isso. Só ouvia arremeter, caixa preta, só isso. Vai pra política, vai pra religião, podendo chegar até assim, anime, fatos curiosos. A playlist da gata ali é bem variada, então critérios não temos. Mas um belo dia, eu tava bem concentrada, mas bem concentrada mesmo, fazendo meu trabalho. Pra quem não sabe, além da criação de conteúdo, eu também crio conteúdo pra outras pessoas. Então eu tava ali muito concentrada e lá veio a sarna. Porque, gente, é outro desafio que eu tenho na minha casa, porque eu trabalho no home office e a sarna não pode ver eu parada que já... Ô Nene! Aí já veio ali roubar minha paz, que é tudo que um bom marido sabe fazer bem. Desesperado atrás dos fones.
Cadê seu fone? Cadê seu fone? Me empresta aí seu fone, porque o meu acaba a bateria e eu tenho que lavar a louça. E eu me lembro, quando eu vi ele desesperado assim, eu lembro que eu perguntei pra ele. Eu falei, gente, eu tava meio pé da vida, porque ele tinha me atrapalhado. Falei, gente, mas que medo que é esse de ficar em silêncio com você, filho? Com teus pensamentos? E ele me disse, simplesmente, olhou pra mim e falou, não gosto. Assim, tá. E obviamente, já comecei a matutar sobre isso. Porque, gente, ao contrário dele, eu simplesmente amo o meu silêncio. Eu amo. Eu me lembro que quando eu trabalhava ainda com a engenharia, eu era engenheira de trecho. Então, a sede da construtora era em Maringá, no Paraná, e nós tínhamos obras ali por todo o interior de São Paulo e tudo mais. E eu me lembro que eu viajava horas, gente, horas de carro a trabalho, no mais completo silêncio do carro, ouvindo o carro. E não pense que eu estava ouvindo o ronco do motor de um Porsche, de uma Ferrari, não. Um golzinho, canela seca, em silêncio. Quando eu era adolescente, eu até gostava bem de música, sabe? Eu ia limpar, ligava uma música. Eu lembro que lembra dos sons estéreo? Que era aquele rádio, aquele trambolhão grande com duas caixas do lado. Mas hoje é completamente diferente. Eu gosto muito, muito de ficar em silêncio. Tanto é que, isso eu vou confessar aqui pra vocês, e é confessar mesmo, que por esse hábito de gostar do silêncio, de fazer as coisas em silêncio, de fazer coisas rotineiras em silêncio, eu relutei muito pra começar um podcast. Porque pra mim não é comum ouvir o podcast. Eu sou geração Y, eu sou uma millennium. Meu negócio, assim, o podcast, ele é muito novo, ele é pra essa geração mais nova. A minha geração é uma época ali do YouTube, dos YouTubers e tudo mais. Mas assim, se você for pensar, na verdade só mudou. Eu só não tenho a parte ali do visual. Mas o áudio eu tenho, então... Mas eu, besta, né? Como eu, Andréia, gosto muito do silêncio, eu relutei muito. Porque como pra mim não é comum ouvir podcasts, vídeos... eu sei assim, eu tenho 2 podcasts ali que eu gosto muito e só, que são 2 de religião, eu gosto muito de ouvir eles, e eu relutei muito, eu falei, gente, ninguém vai me ouvir, ninguém vai parar pra ouvir um podcast meu, porque, sei lá, eu já tenho os vídeos e tudo mais, será que alguém vai parar só pra me escutar? Porque a minha ideia com o podcast desde o início foi assim, não, eu vou fazer um podcast diferente de tudo que eu vejo por aí, não vai ser entrevista, vai ser um podcast meu. Eu quero falar dos... Ixi, eu tenho bel pra caramba pra trazer pra vocês. A minha visão, a minha experiência. Então, assim, eu não quero abrir pra outra pessoa, porque, assim, eu acho que tem um baú de coisas aqui que eu posso trazer pra vocês. E é a minha visão. E eu queria fazer diferente, porque todo mundo tem um podcast, que entrevista, que isso, que aquilo. Mas eu acho que aqui tem tema suficiente pra gente conversar sobre isso. E graças a Deus, gente, me enganei. Tirei ele do papel e, inclusive, pasmem, queridos, com apenas 2 semanas de existência, batemos mais de 5.000 reproduções e já estamos no top 20 podcasts educacionais no Brasil e o 5º em autoestima no país, pela plataforma da Apple. Meus amores, essa vitória é nossa, turminha. Essa vitória não é minha, porque não adianta nada ficar igual uma besta gravando e falando se eu não tenho quem escuto, se eu não tenho quem interage. Inclusive, eu tô amando a interação de vocês, os comentários, leio todos. Cara, vitória nossa. Mas enfim, legal, deu certo, tirei do papel e vi que, pô, dá certo. Mas vamos voltar lá pro senhor meu marido, para Maicon. O que é que esse excesso do Maicon, e que pode ser o seu também, tem de ruim? Né? O que tem de ruim a qualquer tarefa rotineira ou a qualquer momento de tédio ou solidão, você precisa estar acompanhado. E aí o acompanhado, ele pode ser desde uma pessoa, então você busca ter a todo momento uma pessoa ao lado, ou busca se entreter. Vídeo, rede social,
Ou mesmo fuga, por exemplo, um livro pra estar sempre fazendo alguma coisa e não ficar em silêncio consigo mesmo. E é um comportamento cada vez mais comum na nossa atualidade, na nossa geração, que tá sempre conectada na internet, mas que, se você olhar bem, tá bem desconectado consigo mesmo. E essa conexão extrema com o online, e tá on, e roteando, e tá aqui, tá no YouTube, tá na rede social, tá ouvindo, é podcast, tudo mais, pode estar escondendo o quê? Uma fuga da realidade. Pode ser que a gente esteja escondendo uma fuga do sofrimento, porque, como o Michael diz, é chato. Eu não gosto de ficar ele e os pensamentos dele. Porque, se a gente for analisar, nós somos uma geração que está ficando cada vez mais intolerante ao que nos deixa desconfortável. É como se cada vez mais nós quiséssemos entrar numa bolha e essa nossa bolha protegesse a gente dos males do mundo, dos perigos noturnos. Como eu falei lá no episódio que inaugurou o podcast, a gente vai se enfiando numa bolha e tentando se proteger da dor, tentando se proteger do mal, mas a gente parece que, assim, fica avesso a qualquer coisa que me deixe desconfortável. Cabe aí agora também, né, Titi aqui como educadora física, falar de exercício físico. É bizarro. Postei esse final de semana eu indo treinar e já meti-lhe um top, um shortinho curto, já tirei aquela foto pra dar uma animada na gata. E aí veio uma seguidora: nossa, qual que é o segredo? Porque você não tem acompanhamento nutricional? Como é que você tem um corpão desse? Primeiro, assim, aquele pensamento cartesiano do tipo assim, eu só tenho resultado se eu tiver acompanhamento nutricional. Eu só tenho resultado se eu usar anabolizante. Eu só tenho resultado se eu fizer crossfit. Eu só tenho resultado se eu fizer musculação. Então, assim, deixando ou não querendo entender que o processo de transformação do nosso corpo, ele é multidisciplinar. Eu tenho que ter um treino que se adequa à minha realidade, meu perfil hormonal tem que estar favorável, eu tenho que ter um plano alimentar que funciona pra mim, eu tenho que estar com sono regulado, eu tenho que estar com uma boa hidratação, eu tenho que ter o manejo do meu estresse, eu não posso viver muito estressado, eu tenho que reduzir consumo de álcool e tal. Então, assim, é uma série de fatores, mas aí as pessoas, elas chegam e falam assim, qual que é aquele único segredo pra você estar assim? E ao que eu respondi pra ela, que há mais de 7 anos eu treino regularmente, fiz anos de acompanhamento com nutricionista, além de ter tido nutrição na minha faculdade de educação física e estudar para um carvalho sobre nutrição durante 2 anos da minha vida, que eu aprendi a comer. E que é uma coisa meio óbvia, que todo adulto deveria saber comer, mas a grande maioria não sabe. E aí, quando você fala para uma pessoa dessa, cara, não tem segredo, você vai ter que deixar de comer algumas comidas que são altamente palatáveis, docinho, gostosinho, maravilhoso, te deixa bem. Vai ter que comer comida que é meio sem graça, que um chuchu é sem graça, que um brócolis é sem graça, que o arroz com feijão é sem graça. E treinar. Desconfortavelmente você vai ter que treinar. Mas aí não serve, porque a gente tá o tempo inteiro evitando ficar desconfortável. Esse excesso dessa conexão, de estar entretido com algo, de estar buscando, assim, é uma fuga. Acaba camuflando uma distração do nosso momento presente. De quem que você está sendo agora, pelo que você está passando. É chato ficar no silêncio, concordo. Chato ficar longos minutos fazendo algo repetitivo, rotineiro, sem um entretenimento de fundo. É chato. Muito chato. Subir na bike, saber que eu tenho que ir 40 minutos, rodar os meus pés pedalando e em silêncio. É chato. Só que, na real, não é que é só chato. Pode ser apavorante ficar nesse silêncio. Porque quando você fica nesse silêncio,
fazendo algo que você não precisa pensar muito, que ali, por exemplo, basicamente é lavar uma louça, ou continuar rodando o seu pé ali em cima de uma bicicleta, basicamente é um silêncio que vai tentar você se conectar a você em silêncio. Esses momentos, eles te forçam a encarar algumas questões maiores. Começa a vir ali na tua cabeça quando você está em silêncio. Questões com mais significado. O que é que tu tá fazendo no mundo? Qual que é o teu propósito? A briga que você teve mais cedo. Aquela questão que tá debaixo dos panos que você não quer resolver. Pesado, né? Só que esses momentos, quando a gente tá a sós com a gente mesmo, eles acabam sendo uma maneira da gente se familiarizar com a gente. Porque o grande problema da gente ficar toda hora se entretendo e fugindo do silêncio de estar com a gente mesmo é que a gente se perde da gente. Você chega no momento que você não sabe o que gosta, você não sabe pra onde quer ir, você não sabe o que fazer e vive aquela vida automática. Você para, por exemplo, de observar como é que você reage ao tédio. Como é que é pra você, na hora que ali você tá entediada, repensar algumas atitudes que você teve? E tentar encontrar outras saídas, por exemplo. Uma situação que aconteceu no teu trabalho e que tu vai ter que parar pra pensar nela. Algo que o teu companheiro te disse e que te incomodou lá no fundo, mas desde então você tá se distraindo, fingindo que nada aconteceu. Só que aí quando tu tá em silêncio, ele volta. Aquele pensamentozinho volta. Como aquela mosquitinha chata, te importunando lá no fundinho. E é incômodo. Muito incômodo. Ter que voltar a lugares que você não quer voltar e pensamentos que você não quer ter. E o que a gente não se dá conta nessa tua fuga, nessa tua desconexão de você, é que é muito exaustivo fugir da gente mesmo o tempo todo. Pensa na vida do Michael. Refém de um dispositivo. Tem vezes que ele deixa de fazer uma atividade, né? Quando ele tiver com o fone carregado, pra ele se distrair. Então a gente já teve brigas porque eu falei assim, eu não tinha te pedido pra você lavar a louça. Não, mas é que eu tava sem fone, eu tô esperando carregar, eu já vou lavar. Ou, eu não fiz o cardio hoje, por quê? Porque eu tava sem fone, eu não ia conseguir escutar. Refém. Porque precisa se distrair. Porque é terrível tá ele com ele mesmo. O que ele pensaria no silêncio? Que questões voltariam à tona? Que passado que ia assombrar ele? Que decisões iam reaparecer para que ele lembrar ele que ele tem que tomar? Que coisinhas ali na vida dele que ele vai ter que parar e falar assim, caceta, joguei muito tempo isso embaixo do pano. Ai, Jesus, acho que eu tô chegando na hora de resolver, hein? Fodeu. E a gente não vai percebendo que essa fuga da realidade e da realidade da gente mesmo, né? De encarar quem que a gente vai deixando a gente mais angustiado, muito mais ansioso. Porque lá no fundo, a gente sabe que tem questões que estamos adiando. Tem decisões aí que eu sei que se tu ficar em silêncio, elas vão gritar, elas vão berrar porque você está adiando, achando que elas vão se resolver sozinhas. Porque você tem medo, porque a nossa voz interna, ela é julgadora. Ela é o algoz, ela que cobra. É ela que enche de remorso. Ela que faz lembrar aquela merda que você fez e te faz sentir culpa. É terrível estar com a gente mesmo. Só que não tem como você passar a tua vida inteira se evitando. Esse é um dos maiores processos de rever tua autoestima, de se conhecer melhor. É quando você consegue parar, ficar em silêncio, deixar o pensamento vir e se ouvir. Por exemplo, melhor, eu quero propor um desafio para todo mundo que está aqui, ouvindo esse podcast. Que no seu banho, mulheres, aquele dia de lavar cabelo e fazer uma hidratação.
tá? Aquele dia tem que ficar um pouquinho mais no banho. Que você ficasse em silêncio. Sem uma música tocando de fundo, sem ninguém no banheiro junto conversando com você, só o silêncio. Ou, sei lá, durante seus minutos de cardio, que aqui somos defensores do cardio, dos 30, 40 minutos diários. Bom para depressão, bom para você sentir uma grande gostosa, bom para perder uns quilinhos, bom para treinar melhor força. E se nesses 30, 40 minutos você não tivesse conectado a nada? Só olhando para frente, deixando o pensamento vir. Fiz hoje isso. Acordei cedinho, 6h30. Já estava em cima da bicicleta. Eu lembro que eu peguei meu celular, tirei uma foto minha com o senhor, meu marido. Inclusive falei pra ele: hoje você não vai escutar e nem mexer em nada. Nem rede social, nem escutar podcast, nada. Deixa o pensamento vir. Gente, eu posso garantir pra vocês que as maiores ideias de vídeo, soluções pra problemas cabeludos da minha vida começaram a aparecer justamente quando eu me permiti escutar. E assim, óbvio que nesses momentos de silêncio, eu não sei porquê, mas me lembrei de situações embaraçosas que eu já passei, situações que eu já me permiti estar e sentir uma raiva de mim muito grande. Mas eu também me lembrei de momentos onde eu tive muita força. Essa semana comemorou 2 anos de um acontecimento muito ruim pra mim. E em cima da bike hoje eu me lembrei dele. Eu falei, cara, passou o dia e diferente do ano passado eu não me lembrei. E ali eu fui assim tentando revisitar o que eu me transformei, o que melhorou depois daquilo, quem que eu me tornei depois daquela merda gigantesca que aconteceu comigo. E talvez você precisa fazer isso também. E aí, por que que eu falei que podia ser um tiro no pé? Porque eu estou basicamente forçando a não me ouvir. Mas eu sei que se você tá aqui acompanhando esse podcast, se você vai me acompanhar lá nas redes sociais, eu sei, eu acredito muito que lá no fundinho tu entendeu. Que o problema, ele não tá em ouvir um podcast, em assistir um vídeo, em ler, em ficar no celular. O grande problema é ficar tanto tempo entretida a ponto de te desencontrar de você mesmo. Separa um momentinho, ou uma tarefa mecânica. Pô, lavar uma louça, dobrar uma roupa, passar uma roupa, fazer um cardio, fazer uma caminhada. No teu dia, sei lá, no almoço, para de ser a criança do tablet. Pra almoçar eu tenho que estar com o celular na mão. É a criança do tablet, tem que estar entretida. Tem que estar ali. Eu nem percebo que eu tô comendo. A criança do tablet não percebe. Fica em silêncio. Depois volta pra me contar aqui. Se cada dia mais você não vai se sentir mais próximo de você, se mais soluções e coragem pra fazer algumas coisas você não vai ter. Os maiores planos que transformaram a minha vida aconteceram no momento de silêncio, não foi no meio da multidão e não foi no meio da turbulência. Foi naquele momento no ônibus em silêncio, foi aquele momento no avião em silêncio, foi aquele momento treinando em silêncio, sem nenhuma distração. A grande virada, a grande chave que você às vezes pode estar precisando resolver, pode vir nesse momento. Ele não vai vir quando você estiver distraído. Ele vai vir quando você estiver em silêncio com você mesmo. Espero muito que, como sempre, esse episódio tenha feito você virar a sua lente para você mesmo, se olhar com um pouquinho mais de amor e um tiquito mais de conhecimento sobre você mesmo. Parem de evitar a sua própria companhia. Te espero no próximo episódio. Beijo grande e até mais.